Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui mais uma vez. Que Deus lhe abençoe e obrigado pela rica oportunidade que Deus tem nos dado de estar junto aqui para poder falar das maravilhas de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar, te dar toda a graça, todo o conhecimento, uma grande experiência com Ele através da palavra. Maravilha. Todos nós sabemos que quando aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, quando entendemos o projeto da salvação, é algo muito tremendo, muito sublime, e reconhecemos isso a ponto de confessarmos. Você, de repente, confessou num dia de domingo, numa quarta-feira, num círculo de oração, eu não sei. Eu sei que um dia você confessou, eu quero a Jesus, reconheço que Ele é meu único suficiente Salvador. E para ter Jesus como Salvador é excelente. Mas ninguém tem Jesus como Salvador se também não tiver Ele como o Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nenhum indivíduo realmente possui Jesus como seu Salvador, sem também não tê-lo como o seu Senhor. Salvador é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, é aquele que expiou o seu sangue, derramou o seu sangue por nós, abriu um novo caminho para com Deus e hoje nós temos comunhão com Deus. Mas Senhor é aquele que nos remete ao senhorio dele e nos dirige em todo o seu caminho. E nós não podemos de forma alguma dizer que temos Jesus Cristo como o Senhor, mas sem ter o Senhor da nossa vida. E quando ele entra com o seu senhorio da nossa vida, o que cabe a nós é apenas submetermos a sua boa, perfeita, agradável vontade e viver para ele. Ele vai nos orientando através da sua palavra que deixou estabelecido para nós. Nessa caminhada de senhorio, que ele exerce sobre a nossa vida, existe uma coisa que nós fazemos constantemente, que é nos reunirmos dia de domingo ou quarta-feira, ou dia de culto, ou com os irmãos, para uma comunhão, para uma adoração, e estamos ali com ele. Só que muitos de nós pensamos que a adoração é somente ir na igreja, cantar louvores a Deus, e ali fazer orações, fazer pedido ao Senhor. Mas a adoração vai muito mais além do que isso, é algo muito mais profundo. Por quê? Porque Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo de número 12, que é o texto que eu quero conversar acerca disso, com os irmãos, versículo de número 1, ele começa a encorajar a igreja a entrar num nível muito mais elevado, que é um nível de submissão, e você vai entender, de submissão ao senhorio de Deus. O texto não é claro quanto a isso, mas ele mostra que através da nossa adoração, nós estamos obedecendo ao senhorio de Jesus Cristo e estamos adorando a Deus. Olha o que o texto diz, Romanos 12, versículo de número 1, que diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabendo que a linha antigamente, no Antigo Testamento, de adoração era sacrificial. Pegava-se um animal uma vez por ano, ia diante do sacerdote, apresentava aquele animal, ia fazer todo o processo ali do sacerdote e ali era um ato de louvor, de arrependimento a Deus. Mas a linha hoje é totalmente diferente. Hebreus capítulo de número 9, depois você confere, versículo, se eu não me engano, de 11 e 12, fala a respeito que Jesus Cristo foi o sacrifício definitivo. Então agora acabou essa questão de sacrifício com animais. O texto bíblico está apontando aqui, em Romanos capítulo de número 12, que o sacrifício agora sou eu. O sacrifício sou eu. Olha o que ele diz aqui, ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. O que é o corpo aqui dentro desse contexto? Vamos lá. O corpo é o instrumento de definição ou de execução, tanto de santidade como de pecado. O corpo é o instrumento tanto de execução para a santidade e para o pecado. Bom, eu quero viver uma vida de santidade. É esse corpo aqui que ele vai caminhar em santidade. Eu quero exercer uma vida de pecado. É esse corpo aqui que vai produzir. Você quer ver? Olha o que o texto bíblico diz em Gálatas. Abre aí na sua casa, capítulo de número 5, versículo de número 19. Vamos falar sobre as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas quais? Prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes como esta.
Então está dizendo, Gálatas 5, que as obras da carne se manifestam aqui. Então o meu corpo, eu decido com o meu corpo se eu vou executar a prostituição, a lascívia, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, etc. Agora, eu opto por uma vida de santidade. Olha o que o texto bíblico diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, mansidão e temperança. Então, o texto bíblico é dizendo que o meu corpo é o lugar onde se manifesta, onde eu sacrifico a Deus e ofereço a Deus através com as minhas atitudes. Eu não estou dizendo que o louvor que você canta a Deus na igreja, Deus não aceita. As obras que você faz na igreja, Deus não aceita. Você está ali orando em comunhão. Mas pense comigo, raciocina. Quanto tempo você passa dentro da igreja e quanto tempo você passa fora? Quanto tempo você passa dentro do seu lar e você passa dentro da igreja? No seu trabalho, no seu dia a dia. Talvez você vá na igreja 1 ou 2 vezes, você fica 2 horas ali louvando, adorando a Deus, mas o resto do dia. Então, o que o texto bíblico está dizendo que muito mais do que estar dentro de uma igreja para oferecer louvor e adoração, aprender a palavra, muito mais o sacrifício corpóreo da entrega a Deus, da minha renúncia, de querer cumprir o fruto do Espírito, é uma adoração a Deus. Ponto, irmão. Porque eu não posso me enganar. Porque eu posso ir para a igreja, gostar do louvor, da adoração, me sensibilizar com a palavra, falar em língua estranha. Só que quando eu saio dali, a minha vida ativa do lado de fora da igreja, ela tem que produzir uma adoração a Deus, a qual, através dos meus atos, vai revelar a pessoa de Cristo, porque nós somos imitadores de Cristo, assim diz o texto. Se eu não me engano, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Somos imitadores de Cristo. Então, a adoração maior é quando nós nos identificamos, ou chegamos, ou buscamos a semelhança do Filho de Deus através da palavra. E a segunda coisa assim, que eu vejo muito interessante é que o próximo me reprova. Por que o próximo me reprova? Deixa eu mostrar para você no texto de Gálatas, capítulo de número 5. Veja bem, olha só. O texto diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Para que eu venha executar o amor, eu preciso do próximo. Para que eu venha ter o gozo, lógico que o gozo e a paz é uma coisa minha, mas o próximo pode tirar o meu gozo e a minha paz. Longanimidade, próximo. Benignidade, próximo. Bondade, próximo. Mansidão, próximo. Temperança, próximo. O próximo, ele muitas vezes é meu algoz. E Deus, ele vai provar realmente se eu estou na semelhança do Filho de Deus, quando eu tenho que usar isso aqui em relação ao convívio no próximo. Porque quando você está na sua casa e muitas vezes alguém se levanta, é ali que você usa os frutos do Espírito. E através da sua reação, você adora a Deus. No trabalho, na faculdade, no trânsito, na igreja. Então uma adoração, ela não é algo fechado dentro de 4 paredes. Uma adoração é algo que começa a se manifestar em mim através das minhas atitudes. Então o que seria realmente a igreja? É um lugar onde me reúno para poder adorar, para poder fazer missão, aprender a palavra. Mas além de tudo é um lugar onde eu paro e reflito o quanto eu tenho testemunhado quando estou fora da igreja, o quanto eu tenho adorado a Deus com a minha vida, porque esse é o culto racional. Um culto racional não é o quanto você é fiel no dízimo, o quanto você ensaia no conjunto ou vai na escola bíblica dominical. Um culto racional, ele é exercido através da prática da palavra, da execução da palavra. Cada vez mais que eu sou obediente a Deus, submeto a palavra na minha vida, eu dou uma adoração a Deus. E cada vez que vem a prova sobre mim, a qual se levanta o inimigo, no meio das minhas tentações, adversidade, as pessoas se levantam contra mim, eu tenho reações pautadas na palavra, eu estou adorando a Deus. Com o meu louvor, com minha adoração e também com os meus atos diante do Senhor. Está aqui. Paulo diz isso em Gálatas, a respeito desse culto, o culto racional, apresentar diante de Deus. Nós não precisamos mais de animais, nós não precisamos mais
de métodos sacrificiais que venham falar, olha como eu adoro a Deus através da minha renúncia fazendo a obra de Deus, olha como eu faço a obra de Deus dizimando, ofertando. Não, Deus ele quer teu coração. Deus ele quer que você venha fazer morrer a sua velha natureza todos os dias. E quando você chegar na igreja e falar, Senhor, aqui, ó, tá aqui, Senhor. Esse dia foi pesado, foi carregado, mas eu me esforcei. Senhor, essa semana, Senhor, olha essa reação que eu tive aqui. Senhor, eu entrego diante do Senhor, glória a Deus. Senhor, eu tenho que melhorar nessa área aqui, Senhor. Eu quero te entregar o louvor e a adoração. Por quê? Porque quando você obedece ao Senhor, você está adorando ao Senhor. Muito mais do que estar numa igreja com louvor, com adoração, é muito mais ter um peso de obediência quando você entrega esse louvor e adoração a Deus dentro da igreja. Muito mais de você fazer a obra de Deus, estar envolvido, muito mais é ter uma vida de obediência e entregar a obra de Deus debaixo de uma obediência, que esse é o maior sacrifício do cristão, submeter o seu velho homem, seu velho eu à vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe tremendamente, receba essa palavra. Se você gostou desse vídeo, dê um like, faça um comentário, em nome de Jesus, inscreva no canal e eu sei que Deus ele vai te abençoar. E vamos adorar a Deus, não com palavras e com gestos, vamos adorar o Senhor com a nossa vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.